Boa noite, povo querido da paróquia São Luís Gonzaga de Umerê. Boa noite a todos os que nos acompanham pelo Facebook. Hoje nós então vamos continuar a nossa contação, a nossa narração de histórias de nossa fé, histórias e memórias de fé da nossa paróquia, da nossa comunidade. Na última sexta-feira nós ouvimos um breve relato, de alguns dos principais acontecimentos que deram origem à nossa comunidade paroquial, a criação de nossa paróquia. Ouvimos como, aos poucos e com a busca de viver e de cultivar ainda mais a fé, o povo da nossa comunidade teve então aí a oportunidade e a graça de contar com a presença dos padres camilianos, residindo, morando aqui junto da comunidade, e assim trazendo mais presente toda essa experiência de fé, de busca de Deus, dessa experiência então de cultivar os valores cristãos, os valores católicos entre as famílias. Vimos como a igreja paroquial é constituída das igrejas domésticas, a igreja onde as famílias se reúnem é a fortaleza, a base onde então se assenta também os valores da fé. Esse tempo em que nós estamos vivendo de distanciamento social, de maior necessidade de vivermos cuidando da nossa saúde, nos protegendo, também nos leva então a viver ainda mais a experiência de família, a experiência de fé. No domingo passado nós acompanhamos, celebramos, participamos na igreja doméstica e na igreja paroquial também, da celebração da Santíssima Trindade. O Deus Trindade é comunhão de amor e a família é o seu reflexo vivente, nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia. E é esta experiência então do amor que nós somos levados a viver, a experimentar, a cultivar em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Hoje, dia 12 de junho, é dia dos namorados, o dia que nos lembra então a importância do amor, o amor que começa como um encantamento, como um descobrir a beleza do outro, a beleza do namorado, da namorada, como alguém com quem desejamos conhecer, crescer no conhecimento para depois também estabelecer uma comunhão de vida para toda a vida. Este dia é uma recordação da importância de trazer presente o conhecimento, o diálogo, de fazer um momento de preparação antes de assumir então um sacramento tão importante como o sacramento do matrimônio, que é a base aonde se constitui, onde se assenta então a vida de família. O dia de hoje é significativo justamente porque nós precisamos sempre orientar, ajudar os nossos jovens a valorizarem o namoro como um momento de descoberta um do outro, como um momento de descoberta do amor, um momento inicial do caminho de amadurecimento nesta experiência do amor. E os pais devem incentivar os jovens a terem sempre no seu caminho de namoro a presença do diálogo, o conhecimento, o falar, o comunicar-se é fundamental para crescer nessa experiência. E a história que nós vamos contar hoje tem também uma relação com o dia 12, com o dia dos namorados, porque nós vamos falar da história de Santo Antônio. Amanhã é dia 13, dia de Santo Antônio. Coincidentemente, essa comemoração da nossa sociedade civil, do dia 12, do dia dos namorados, ela está na véspera então da comemoração religiosa, do grande Santo Antônio, um santo muito popular, acredito que um dos mais populares da nossa religião católica, da nossa religião cristã, da nossa fé católica, no interior, sobretudo, do catolicismo. Ele é franciscano, foi franciscano, pertence a essa grande família, e São Francisco de Assis é o santo mais popular do mundo, fora dos ambientes católicos é muito popular São Francisco de Assis. E Santo Antônio dentro do ambiente católico então tem uma importância muito grande. Nesse mês então de junho também, mais um contexto importante, estamos ali nos primeiros dias ainda, primeira quinzena do mês de junho, mês de grandes santos, de grandes festas que nós vamos recordar. Lembramos também que ainda ontem celebrávamos Corpus Christi,
Deus que se fez corpo, que se fez humano, né, que se fez humanidade, mostra então a importância de nós cuidarmos da nossa humanidade, cuidarmos do nosso corpo, e é muito importante então também, né, na experiência do namoro, que os jovens possam cuidar do seu corpo, cuidar de si, conhecer-se, não apenas no corpo, no toque, né, no abraçar-se, mas principalmente no conhecer-se interiormente. Nós somos um ser complexo, inteiro, né, integral, não apenas emoções e físico e biológico, mas somos um ser de emoções, um ser espiritual. E o namoro deve levar sempre mais então a essa experiência espiritual, a um conhecimento, né, do profundo de si, da pessoa na sua profundidade maior. Então vamos pedir que Santo Antônio ajude nossos jovens. Vamos conhecer um pouco mais então também da sua história e, claro, vamos conhecer, né, a história de uma capela, né, de uma capela da nossa paróquia que leva, né, esse título, que é protegida, né, por este santo tão popular, Santo Antônio, santo padroeiro de todo o nosso povo católico. Então a nossa história de fé no dia de hoje é uma história que tem as suas raízes, né, lá no século XII, XIII, em Portugal e na Itália, né, a história de Santo Antônio. Nós vamos conhecer mais proximamente, né, a história da capela que leva seu nome aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, mas é importante nós recordarmos brevemente, né, a história deste grande santo tão popular então no catolicismo e na nossa fé cristã. A vida, né, de Santo Antônio foi uma vida de busca de Deus, né, alguém que desde o início quis se colocar, né, no caminho de compreender a vontade de Deus e compreender o sentido da sua vida, e foi entendendo então que ele era chamado a se doar no serviço do Evangelho, né, no serviço da vida religiosa, como um apóstolo de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho no seu contexto, né, no mundo em que ele estava vivendo. Na semana que passou, né, como já recordamos antes, nós vimos, né, como das nossas igrejas domésticas surgem as nossas igrejas comunidade, a reunião de famílias, né, a reunião do povo, das casas, também formamos comunidades. Vamos conhecer então como se formou a história, né, na comunidade de Santo Antônio aqui em Iomerê. Mas Santo Antônio então nasceu, né, em Portugal, em Lisboa. Ele era de uma família muito nobre, muito rica, e começou a ouvir falar, né, de São Francisco de Assis, né, lá em Portugal. E ele então foi ficando muito interessado pela história, pela vida de São Francisco de Assis, mas ele decidiu entrar, né, primeiramente numa outra congregação, nos agostinianos. E já padre agostiniano, né, ele teve um dia a experiência de ver, né, as relíquias de alguns mártires franciscanos que tinham sido martirizados, sido mortos pela fé em Marrocos, né, na África. Essas relíquias passaram então por Lisboa enquanto retornavam para a Europa. E ele fica muito marcado por essa experiência e fala que valeria a pena seguir Jesus Cristo se fosse para dar a vida. E é assim então que ele decide se fazer franciscano, querendo ser missionário também, querendo ele também ir para a África, e ele enfim vai fazendo todo um caminho para realizar esse sonho, esse objetivo. No entanto, ele não consegue ir para a África, né? Ele acaba ficando doente ali nesse percurso, nesse interim, e aí então é colocado, né, em outras funções dentro da ordem franciscana. Foi um grande professor de teologia, um grande pregador, e a sua fama, a gente sabe, né, se espalhou principalmente por três motivos, né? Pela questão então dele ser ligado à questão de ajudar as jovens a encontrar casamento, né? Há uma lenda nesse sentido. Depois também por ele ajudar a encontrar as coisas perdidas, e o pão dos pobres, né? O pão que é abençoado ainda hoje, né? Em muitas paróquias dedicadas a Santo Antônio. Ele é muito conhecido por isso. Um santo então muito popular, de coisas simples, e que tem muito a nos ensinar, muito também a nos dizer. Mas hoje nós queremos então conhecer um pouco melhor como foi, né, que os nossos irmãos, as nossas famílias da comunidade, né, da linha Santo Antônio, o escolheram como padroeiro. Escolheram este santo como padroeiro, e um pouco também da história desta nossa comunidade, né, desta capela em Iomerê. Olá a todos que estão para assistir este vídeo.
o vídeo que conta a história da comunidade de Santo Antônio, nossa comunidade, que está situada no município de Iomerê, Santa Catarina. Pois quando foi fundada, Iomerê ainda era distrito de Videira. Ela foi fundada no ano de 1922 pelos primeiros moradores que chegaram nesta mesma comunidade neste mesmo ano, oriundos do leste de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de Uruçanga, sendo os seguintes fundadores: Antônio José Paganini, Atílio Paganini, casados e com família, e ainda o irmão Ângelo Paganini, sendo eles de origem italiana. Logo em seguida vieram ainda os senhores Ângelo Lusa, Luiz Massucchetti, Jacó Coelho, Antônio Franciosi e Lino Pagliosa. Como estavam ao meio de puro mato, sem o mínimo de condições, onde só se encontravam bugres e alguns caboclos, resolveram pela fé em optar pela imagem de algum santo e ainda construir um lugar para juntar-se, para rezar, para cantar. Por isso, no ano seguinte, em 1923, escolheram o Santo Antônio como nosso padroeiro e protetor. Ele é miraculoso, protetor das pessoas e animais, e ainda era o santo devoto das pessoas fundadoras. No início, tinha uma imagem pequenina, e após trabalhos conseguiram uma imagem maior, que preside ainda hoje como protetor de tudo e é o nome da nossa comunidade. Essas pessoas fundadoras sofreram muito. Sua alimentação era a base de milho verde, polenta, agrião e caças. Com um pouco de desenvolvimento, começaram a plantar batatas, abóboras, feijão de mato, milho e tudo isso por perto de casa. Caso contrário, os animais do mato comeriam tudo. Suas casas eram feitas de tábuas que eles mesmos serravam. O coberto também era feito de tábuas. Não tinham portas e, ao entardecer, colocavam tábuas e se recolhiam para dentro, por medo dos animais ferozes. Mas quando tinham boa produção, não havia modo de vendê-las, devido à falta de recursos e também de estradas. O povo vivia muito unido, trabalhava em conjunto e logo de início construíram uma igreja de tamanho de 6 por 6, sendo de madeira, doada pelo senhor Antônio Franciosi, e o terreno fora doado pelo senhor Jacó Coelho. Eles mesmos construíram a igreja, fizeram um altar e cuidaram muito bem dela. O padre vinha de Porto União e no início iam buscá-lo a cavalo, mas com o passar do tempo, todos juntos contribuíram e compraram um cavalo e deram-lhe de presente ao padre. O primeiro bispo a nos visitar foi o Dom Daniel Ostin. A primeira diretoria da capela foram constituídas pelos seguintes membros: Antônio José Paganini, Antônio Franciosi e Jacó Coelho, que atuaram por 20 anos consecutivos. O primeiro enterro nesta comunidade foi do Sr. Giovanni Paganini, em 24 de novembro de 1932. Ainda não tinha um cemitério, mas enterraram-no e após cercaram e ficou feito o cemitério. O pavilhão era casa de madeira e funcionava também a escola, sendo que o primeiro professor fora o senhor Séquimo Fandinel, pago pelos próprios pais dos alunos. Nos dias de festa, davam até o dinheiro para o troco. Comiam, bebiam, divertiam-se muito, principalmente ao entardecer, quando começava uma animada dança. O primeiro coral da comunidade tinha como maestro o senhor Antônio Franciosi e os cantores Ângelo Lusa, Raquel Paganini, Maria Coelho e Primitiva Paganini. O médico da comunidade era o senhor Antônio José Paganini, conhecido por Berti, que havia trazido ferramentas veterinárias de sua cidade. E trabalhou ainda por 30 anos como capelão da capela. Rezava o terço, fazia enterros e outros trabalhos para a comunidade. O povo vivia muito unido no trabalho, nos encontros dominicais e familiares.
Após estas muitas diretorias, trabalharam e deram continuidade à capela, sendo que esta já é a quarta capela. No ano de 1979, tendo em nossa paróquia o reverendo padre Ernesto Boff, vigário, nesta capela fora eleita uma nova diretoria, composta pelos seguintes membros: o presidente Darcy Pascoal, vice-presidente José Pascoal, secretária Rosa Fernato e tesoureiro José Pastore. E o cargo foi de 19 de maio, o cargo foi efetuado na Missa dos Jovens e se estendeu até o mês de abril de 1982, conforme o juramento efetuado por aceitação do povo. Agora vamos fazer junto a oração de Santo Antônio pela paz das famílias. Senhor Deus, as nossas famílias estão ameaçadas dentro de si mesmas e também pelo mundo que as rodeia. Dentro de si, discórdias, incompreensões, infidelidades, falta de diálogo, de muita aceitação, de respeito, de recursos materiais. No mundo exterior, indiferentismo, materialismo, divisões por motivos fúteis, ódios, calúnias, inveja. Nossas famílias deveriam ser pequenas comunidades de fé, de caridade e de oração. Que nelas todas sejam disponíveis e generosos. Que possam nascer e vingar em seu interior boas vocações ou pessoas que deem conta de um bom emprego e de um lar exemplar. Que Santo Antônio, o pacificador de tantos lares, olhe para todas as famílias antonianas, conserve nelas a paz, a alegria de viver, o bem-estar material, todos os bens espirituais. Que todas as residências cristãs façam jus a este nome. Tenham um ambiente acolhedor, cheio de amor, comunicação e boa vontade. Que todos amem sua casa e zelem pela sua grandeza e felicidade. Santo Antônio, rogai por nós. Que bonita então história na Capela Santo Antônio, aqui de Iomerê, mostrando, o quanto a fé pode transformar a vida das pessoas. As famílias que vieram naqueles tempos longínquos e desafiadores não tiveram medo, não desanimaram, não perderam a esperança, mesmo diante de muitos desafios, se uniram, constituíram uma comunidade, elevaram, construíram uma capela e assim puderam viver de maneira mais firme e forte também a sua fé. A partir da experiência pessoal de Deus, da experiência familiar de Deus, também foram desenvolvendo uma experiência comunitária. Então, a partir das nossas famílias, da união e do conjunto das nossas famílias, temos a oportunidade de formar e de constituir famílias, de constituir uma nova família. Essa é a lição que a história de hoje nos deixa. Uma lição que precisamos reaprender. Lição que mostra o quanto Deus vai agindo no interior do coração de cada pessoa, como agiu no interior de Santo Antônio, o levando a fazer uma escolha pelo Cristo, uma escolha radical, mesmo que ele não tenha conseguido ser missionário na África, como era um dos seus desejos iniciais, mas ele se tornou um grande missionário, um grande santo e protetor, como ouvimos aí, as nossas famílias da comunidade de Santo Antônio queriam um protetor e escolheram Antônio por ser miraculoso, por ter grande força, por ser então alguém de grande inspiração, e que ele então continue nos inspirando ainda hoje. A sua mensagem de vida é atual. A mensagem de Santo Antônio é uma mensagem de que vale a pena apostar na família, vale a pena lutar pelos valores cristãos, lutar pelos valores humanos, da caridade. O pão de Santo Antônio é sempre uma recordação, esse símbolo de que nós precisamos nos alimentar, é uma necessidade básica, nós precisamos de pão, precisamos de afeto, precisamos de cuidado e nesse tempo então ainda mais. Que nós aprendamos com Santo Antônio a cuidar da vida, a cuidar dos irmãos, a cuidar da fé e viver o amor em toda a sua plenitude. Que a experiência então do namoro e do casamento, a experiência de quem se doa, seja uma experiência então levada à plenitude, trazendo plenitude e sendo nesse mundo então reflexo
do mundo novo, do mundo de Deus que todos nós almejamos e desejamos. Peçamos que Santo Antônio nos abençoe e nos proteja neste dia, ouvindo então essa nossa história de fé e até a nossa próxima história, na próxima sexta-feira. Que a bênção de Deus, pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre nós, nos abençoe e nos ilumine, abençoe cada uma das nossas famílias, abençoe os namorados, fazendo-os experimentar a alegria de estar juntos e principalmente a alegria de descobrirem um ao outro, de descobrirem a profundidade do ser de cada qual e também a profundidade do amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Até a nossa próxima história.